Ela foi expulsa por dar à luz trigêmeas meninas, até que o fazendeiro viúvo correu e fez isso. Você já imaginou ser expulsa da própria casa, apenas por trazer 3 vidas ao mundo? Pois foi isso que aconteceu com Ângela, no sertão do Ceará de 1898. Uma jovem branca, linda, rejeitada e amarrada no deserto rural com suas trigêmeas recém-nascidas, condenada a morrer de fome e sede. Enquanto a cidade inteira virava as costas, um único homem, um fazendeiro viúvo, forte e destemido, decidiu mudar o destino dela. Mas o que aconteceu depois vai deixar você em choque. Fique comigo até o final dessa história, porque o que foi revelado no último instante, ninguém poderia imaginar. E antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, porque histórias como essa, de dor, coragem e reviravolta, você só encontra aqui. Imagine o sertão do Ceará em 1898. A noite quente, seca, o vento soprando poeira vermelha pelo descampado. O silêncio só era quebrado pelo choro de 3 bebês recém-nascidos. Meio daquele cenário duro, uma jovem branca de traços delicados e olhos marejados estava amarrada a um tronco de madeira debaixo da lua cheia. O nome dela era Ângela, e ao lado dela, sobre panos sujos no chão batido, estavam suas 3 filhas trigêmeas, pequenas demais para entender a crueldade que já cercava suas vidas. As cordas apertavam os pulsos da moça, deixando marcas profundas. O rosto estava coberto de poeira e lágrimas. A respiração ofegante mostrava o cansaço do parto recente. Mesmo assim, o olhar dela se voltava às meninas, numa tentativa desesperada de acalmá-las com palavras doces. Shhh, minhas pequenas, a mamãe está aqui. A mamãe não vai deixar nada acontecer. O contraste era doloroso. A inocência das crianças contra a brutalidade de um povoado inteiro que escolheu rejeitar mãe e filhas. Ângela não havia cometido crime algum. Apenas dera à luz sem marido declarado. Naquele tempo, isso bastava para ser tratada como vergonha, como pecado vivo. Um grupo de mulheres observava de longe, cochichando entre si, sem coragem de se aproximar. Coitada, vai morrer de sede. Foi ela quem procurou, quem mandou ela aparecer grávida desse jeito. E essas meninas, 3 de uma vez, isso não é coisa boa, não. Os homens, por sua vez, passavam sem olhar. Para eles, cumprir a ordem do coronel Severino Lira era lei. Ângela deveria servir de exemplo para que nenhuma outra ousasse envergonhar o povoado. A lua parecia iluminar a injustiça. O vento trazia o cheiro seco do sertão misturado à dor. A cada gemido das crianças, a cena ficava ainda mais insuportável. E é nesse instante que eu preciso te perguntar: quem teria coragem de desafiar a todos e salvar essa mulher e suas filhas? O lugar se chamava São Raimundo das Águas Secas, encravado no coração do Ceará, 1898. A cidade era um recorte de poeira cercada por mandacarus e cercas de estaca. Quando o sol subia, parecia que a luz ardia até nos ossos. Aqui, a palavra honra pesava mais que um saco de algodão molhado, e quem mandava, mandava sem escrúpulo. Logo cedo, na praça, o sino da capelinha tilintou 3 vezes. O padre Horácio saiu à porta com a batina gasta e a testa suada. Os fiéis se aproximaram, alguns por fé, outros por medo do julgamento alheio. Uma folha de papel grosso, rabiscada com letras tortas, estava pregada num poste. Por ordem do coronel Severino Lira, a cidade não amparará a desonra. Quem ajudar, responderá. Era a lei que valia, e se não estava escrita num livro, estava cravada de cada um. Na bodega de seu Anselmo, o balcão cheirava a rapadura e cachaça. Os homens falavam baixo, mas cada palavra saía como ponta de faca. Dizem que a moça está amarrada lá no descampado, murmurou Chico Bento, sem coragem de levantar o olhar. Eu vi com esses olhos, respondeu Tonho Carcará, capanga do coronel, ajeitando o chapéu de couro. Ordem é ordem. Quem meter a mão, perde a mão.
Seu Anselmo limpou o copo com um pano áspero, suspirou e tentou apaziguar. A gente não... Sabe de tudo, Tonho. Deus é que sabe. Deus aqui, usa chapéu de couro e sela importada, cortou Tonho, virando a dose. Do outro lado da praça, na varanda do casarão branco, o coronel Severino Lira observava. Tinha o olhar calculista de quem pesava gente como quem pesa boi. A sombra do alpendre o protegia do sol, mas não havia sombra suficiente para esconder a frieza. Ao pé da escada, 2 jagunços armados com espingardas de 2 canos pareciam parte da decoração. A cidade respirava em passos curtos. Quem precisava de água ia ao poço na beira do rio seco e trazia de volta só um resto de lama úmida. Quem precisava de perdão entrava na capela e saía com culpa. O delegado Nicanor, homem de meia idade e bigode aparado, fazia vista grossa para o que viesse da casa grande. Justiça por ali era um bicho que não parava em pé. Eu lembro do barulho do couro roçando no lombo do cavalo quando um tropeiro de passagem tentou argumentar com o delegado. O senhor vai deixar a moça morrer? Nicanor ajeitou o cinturão sem encarar. Não sou eu que deixo, é a seca, é a lei, é o tempo. Lei de quem? De quem tem bala para defendê-la, respondeu seco e virou as costas. Na venda, Dona Quitéria, que vendia fitas e alfinetes, cochichou com a vizinha. Pode ser o que for, mas uma mãe com 3 meninas, isso não sai da cabeça. Cuidado com a língua, mulher. A outra rebateu, olhando os jagunços na esquina. Palavra corre mais rápido que boi brabo. Enquanto a cidade se enrijecia, Abdéa-Cizitã, estrada de terra, a uns bons quilômetros, guardava outra verdade. O choro das 3 bebês perdia força, e o vento levava e trazia esse choro como se pedisse testemunhas. Ali, a crueldade não era só do coronel. Era do tanto de gente que, por medo, preferia fingir que não ouvia. No final da tarde, o padre Horácio subiu no púlpito e abriu a boca como quem ia pregar o evangelho. Mas o que saiu foi um suspiro. Filhos, sigam suas consciências, disse, a voz embargada. Só lembrem que toda vida a gente vira o rosto para não ver. Deus vê. Silêncio. Só se ouviu um pigarro, um talher raspando num prato, o estalar da madeira da igreja. A coragem por ali era artigo de luxo, e quando a coragem custa caro, muita gente escolhe a covardia a prazo. Eu conto isso para você, sentir o peso do lugar. São Raimundo das Águas Secas não era apenas uma cidade, era um cerco. Um cerco de medo, de obediência e de conveniências. E como todo cerco, apertava até arrancar a respiração de quem se atrevesse a desafiar. Naquele fim de dia, um cavalo cruzou a rua principal num trote firme, levantando poeira e espanto. Ninguém puxou assunto, ninguém perguntou o destino. Mas eu lhe digo, tinha gente ali que ainda acreditava que o certo é certo, mesmo quando o preço é alto demais. O sertão naquele tempo podia não ter água, mas tinha sede de justiça. E essa sede, uma hora, transborda. Antes da vergonha pública, antes das cordas ferirem a pele, Ângela era apenas uma moça de 19 anos, criada atrás do balcão de uma vendinha simples na rua do mercado. A mãe havia partido cedo e o pai, seu Raimundo, era um pequeno comerciante de palavra firme, mãos calejadas e orgulho guardado no bolso. Eles moravam numa casa de taipa caiada, com chão de barro batido e um pé de umbu fazendo sombra na porta. A vida não era farta, mas tinha ordem: levantar com o canto do galo, varrer o terreiro, ferver o café, abrir a venda. Ângela era linda. Isso todo mundo dizia. Pele clara, olhos cor de mel, cabelo castanho, escuro sempre preso na nuca. A beleza, no entanto, nunca foi o que mais chamava a atenção em quem parava para conversar. Havia nela um jeito de ouvir, uma calma que parecia dar descanso a quem trazia o coração apertado. Sabia fazer conta de cabeça, pesava o feijão certo, bordava pano de prato no pouco tempo livre.
e quando o sol baixava, lia pedaços de um livro gasto, presente de um professor ambulante que passara um verão no vilarejo. Menina, larga esse papel e vem me ajudar com o saco de farinha, resmungava seu Raimundo fingindo braveza. Livro não bota comida na mesa. Eu já vou, pai. Só mais um parágrafo, respondia, com um sorriso curto. É que aqui dentro tem um mundo maior do que a nossa rua. A moça cresceu entre fregueses e murmúrios. Naquela terra, o nome de um homem valia uma vida, e o de uma mulher, um julgamento. E Ângela sabia. Cada passo, cada gesto, seria observado de perto. Mesmo assim, mantinha os olhos claros diante do mundo, como quem não queria aprender a baixar a cabeça. Certa tarde, a porta da venda rangia com a ventania quando entrou o delegado Nicanor, ajeitando o bigode. Boa tarde, seu Raimundo. Boa tarde, moça. Boa tarde, delegado, responderam os dois. Me veja 1 quilo de sal e uma garrafa de cachaça, pediu, tentando não encarar demais a beleza discreta de Ângela. Ela pesou o sal, enrolou no papel pardo, colocou sobre o balcão. O delegado pigarreou, como quem procura assunto. A cidade anda mexida, seu Raimundo. Muito falatório, pouca reza. Falatório sempre teve, delegado. O problema é quando o falatório vira sentença, devolveu o comerciante sem tirar os olhos da balança. Depois que o homem saiu, seu Raimundo pousou a mão sobre a doçura daquelas prateleiras arrumadas. Minha filha, guarde isso no peito. Gente grande é a que sabe calar. Quem fala demais entrega a alma. Eu entendo, pai, disse Ângela sincera. Mas também sei que calar pode matar mais do que a sede. Nem tudo, porém, se resolvia no balcão. Havia uma pressão na cidade, uma maneira de olhar para Ângela que ela não entendia plenamente. Alguns a admiravam, outros a temiam sem razão. Um dia, Dona Quitéria, das fitas e dos alfinetes, encostou na porta e chamou num sussurro. Ângela, venha cá, minha flor. Diga, Dona Quitéria, não ande sozinha depois do escurecer, viu? Tem olho ruim rondando. E olho ruim, minha filha. Não tem vergonha de olhar. Pode deixar, eu volto cedo, respondeu, embrulhando a inquietação. Naquele mesmo mês, chegaram notícias de gado perdido, de terras cercadas à força, de homens contratados para calar desafeto. O nome do coronel Severino Lira surgia aqui e ali, como um trovão distante. Era dono de metade das cercas e de quase todas as vontades, diziam. Nunca entrara na venda de seu Raimundo. Quando precisava, mandava alguém. Ângela, apesar do medo que circulava pelas ruas, buscava manter a rotina. Ajudava uma vizinha doente, costurava roupa de recém-casados, lia à luz de lamparina. À noite, na rede, esticada, conversava baixinho com o pai. Pai, o senhor acha que eu vou ser feliz neste lugar? Felicidade, minha filha, é bicho arredio. Aparece quando a gente menos espera. Mas é preciso plantar respeito para colher sossego. E se o respeito dos outros for feito de injustiça? Então a gente se apega ao respeito de Deus, respondeu seu Raimundo, apertando os olhos cansados. E faz do próprio nome um abrigo. O tempo foi passando e a moça virou mulher feita, com mais 18 anos bem contados, sem se dar conta de que seu destino estava sendo escrito por mãos alheias. Entre idas ao poço, contas de armazém e pequenos bordados, surgiram convites para festas de aniversário, novenas, um forró improvisado na casa de um vizinho. Ângela dançava pouco, sempre com cuidado. O vestido simples rodava no compasso lento da sanfona, e ela voltava cedo para casa. Não dê assunto para qualquer um, aconselhava o pai. Nem todo sorriso é amigo. Eu sei me guardar, pai. E sabia mesmo. Tinha tino, tinha freio. Mas nem sempre o mundo respeita quem se respeita. Numa véspera de feira, apareceu um estrangeiro de fala pausada, pele queimada de sol, chapéu de couro diferente do costume. Disse chamar-se Álvaro e procurava serviço, qualquer serviço, para ganhar uns trocados. Ângela notou nele uma educação que destoava do grosso da rua. Ele falava baixo,
pedia licença para tudo. Por uns dias, ajudou a descarregar sacos, consertou a porta que rangia, varreu o terreiro. Quando recebeu o que lhe era devido, agradeceu com um aceno discreto e partiu sem alarde. Esse foi o tipo de passagem que fica na memória só porque contrasta. Numa terra de gritos, um homem que fala baixo vira lembrança. Os meses seguintes foram de seca mais dura. A poeira entrava pelas frestas como se quisesse morar ali. A venda vendia menos, os fiados mais. Seu Raimundo começou a tossir com frequência e Ângela assumiu parte maior do trabalho. O coração dela era uma mistura de coragem e anseio. Queria para o pai, queria paz para si. O mundo era pequeno, mas a inquietação crescia. Certa noite, voltando da casa de Dona Quitéria com um pacote de linhas, Ângela percebeu passos atrás de si. A rua estava quase deserta, a lamparina frouxa. O som das botas no chão batido fez a nuca arrepiar. Ela apressou o passo, apertou o embrulho ao peito. Uma voz grossa cortou o silêncio. Ande com cuidado, moça. Essa cidade tem olhos onde a gente não imagina. Ela não virou. Apenas respondeu firme. Eu sempre ando. Pois continue, disse a voz, e os passos se perderam. Quando chegou em casa, trancou a porta, encostou a testa na madeira e respirou fundo. O pai, preocupado, perguntou: aconteceu alguma coisa? Não, pai. Só o vento soprando diferente. Nem sempre o perigo anuncia o próprio nome. Em São Raimundo das Águas Secas, as coisas ruins chegavam como nuvem. A gente via a sombra antes de sentir a chuva. E muitas vezes a chuva nem vinha. Foi assim com Ângela. A vida, que era reta, começou a entortar sem que ela soubesse onde botar as mãos para endireitar. O passado dela, visto hoje, tem pequenas pistas. O conselho de Dona Quitéria, a fala do delegado, a sombra de um poder que não precisava pedir, apenas tomar. E ainda assim, havia nela uma dignidade teimosa, um cuidado com o pai, uma doçura com quem precisava, que a cidade inteira conhecia. Por isso, a queda foi tão cruel. Quanto mais limpa a alma, mais suja a pedra que atiram. Aquele tempo pedia sobrevivência, e Ângela sobreviveu dia após dia, sem imaginar que sua honra seria posta numa balança viciada. Não havia criança em sua volta, não havia riso fácil. Havia uma moça feita, maior de idade, tentando existir com decência numa terra que confundia decência com silêncio. Até que, numa madrugada que o destino escolheu, o mundo dela virou. E a partir dali, cada lembrança boa passou a ser farol para suportar a noite seguinte. Na mesma época em que Ângela enfrentava os olhares pesados do povoado, a alguns quilômetros dali, vivia um homem que carregava suas próprias dores. Seu nome era Vicente Albuquerque, um jovem de apenas 28 anos, dono de uma fazenda de gado e algodão. Era conhecido por sua força física, braços musculosos de tanto lidar com o arado e o gado bravo, costas largas que sustentavam não só o peso do corpo, mas também o fardo da solidão. Vicente era bonito, imponente, desses que chamavam a atenção quando passava a cavalo na rua principal. Mas por trás da aparência vigorosa, havia uma ferida aberta, a morte de sua esposa, Rosana, durante o parto do primeiro filho. A criança também não resistira. Desde então, Vicente se fechou, o sorriso sumiu. Passava os dias no campo, no calor da lida, e as noites em silêncio, olhando para a casa grande que parecia grande demais para um só homem. O povo dizia que ele tinha coração de pedra, que não se misturava com ninguém. Mas quem conhecia Vicente de perto sabia. A dor havia lhe arrancado a vontade de viver, deixando apenas a força automática de quem cumpre obrigação. Na varanda da fazenda, seu velho amigo e capataz, Zé Raimundo, tentava, vez ou outra, arrancar uma palavra a mais dele. Patrão, o senhor precisa arranjar outra companheira. Essa vida sozinho não presta. Vicente apertava os olhos contra o sol, sem desviar o olhar do campo. Rosana era a única. O que veio depois dela foi só vazio.
O Senhor é novo, Vicente, forte, mulher não vai faltar. Mulher pode não faltar, Zé, mas amor não se encontra no pasto como se encontra boi. O silêncio voltava. Vicente pegava a sela, montava no cavalo e partia pelos campos, onde só o vento seco escutava sua conversa muda com o destino. Na cidade, apesar das línguas afiadas, alguns respeitavam Vicente justamente porque ele não se curvava ao coronel Severino Lira. Não devia nada a ninguém. Não tinha medo de olhar nos olhos. Era desses homens que enfrentava a vida de peito aberto, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Certa tarde, enquanto verificava o gado num dos currais, Vicente comentou com o capataz: "A gente aguenta seca, praga, até peste no rebanho, mas a saudade é pior que qualquer doença." Zé Raimundo, calejado, balançou a cabeça. "A saudade só dá trégua quando encontra outro motivo para bater." "O senhor ainda vai encontrar, patrão." Vicente não respondeu. Só encarou o horizonte vermelho do sertão como quem espera uma resposta que nunca vem. O que ninguém imaginava era que o destino, duro como o chão rachado de São Raimundo das Águas Secas, preparava para aquele homem e para a jovem Ângela um encontro marcado não pelo acaso, mas pela dor. E seria justamente a dor que mais tarde iria unir o que parecia impossível. Se essa história já está te prendendo pelo coração, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo narrativas fortes e emocionantes como essa. O sol ardia alto no céu quando Vicente montou em seu cavalo baio para atravessar a estrada de terra batida rumo à cidade. Levava algumas cabeças de gado para negociar, e a poeira que subia a cada trote se misturava ao suor que escorria por sua testa. Aquele era apenas mais um dia no sertão castigado, mas o destino preparava algo que mudaria sua vida para sempre. Naquele mesmo descampado onde Ângela estava amarrada, a cena era de partir o coração. Já passavam-se horas desde que fora deixada ali, e o choro das trigêmeas começava a perder força, sinal de fraqueza e fome. A mãe, mesmo exausta, murmurava palavras de consolo. "Minhas filhas, aguentem firme. A mamãe está aqui. Não deixem o silêncio levar vocês." As cordas cortavam sua pele. A boca estava seca e o peito doía de tanto tentar acalmar as meninas. O vento levantava a poeira e trazia o cheiro da terra quente, quase sufocante. De longe, o som dos cascos ecoou pelo chão duro. Vicente, com seu cavalo, vinha no caminho estreito que margeava o campo. Ao ouvir um som estranho, ele puxou as rédeas. Não era barulho de bicho, nem o gemido comum do vento. Era diferente. Um choro múltiplo, abafado, que fazia o coração acelerar. "Que barulho é esse?" murmurou franzindo a testa. Esporeou o cavalo e seguiu na direção do som. À medida que se aproximava, a cena se revelava diante de seus olhos. Uma mulher presa, suada, quase sem forças, e ao redor dela 3 bebês pequenos, chorando em coro. Vicente sentiu o peito travar. Não acreditava no que via. Ele desmontou apressado, os passos pesados afundando no pó. Ângela ergueu os olhos e, entre lágrimas e medo, conseguiu sussurrar: "Por favor, salve minhas filhas. Não deixe que elas morram aqui." Vicente, que sempre foi um homem de poucas palavras, ficou mudo diante daquela visão. Sua mente voltou, em segundos, ao dia em que perdera sua própria esposa e filho. Aquela dor que ele carregava, que parecia ter secado seu coração, reapareceu em forma de lembrança aguda. Ajoelhando-se, ele passou a mão pelo rosto sujo de Ângela. Depois olhou para as crianças de pele frágil, enroladas em trapos improvisados. "Quem foi o miserável que fez isso?" perguntou num tom firme, mas com a voz embargada. Ângela fechou os olhos, respirou fundo e apenas respondeu: "Foram todos. Todos viraram as costas." O fazendeiro apertou os punhos, respirando fundo para conter a revolta. Tirou o facão preso ao cinto e cortou as cordas que prendiam os pulsos dela.
As marcas roxas ficaram visíveis. Ele estendeu a mão, ajudando-a a se levantar. Eu não sei quem você é, moça, mas sei que isso aqui ninguém merece. Ela caiu de joelhos, abraçando as filhas, lágrimas escorrendo sem parar. Vicente, sentindo o coração pesado como há muito não sentia, ergueu uma das crianças nos braços. O bebê soluçou baixinho, como se encontrasse finalmente um abrigo. Venha comigo, disse ele, em tom decidido. Se o povo não teve coragem de olhar para você, eu vou olhar. Ângela hesitou, o olhar cheio de medo e incredulidade. Eles vão te odiar por isso. Vão te chamar de protetor de pecadora. Vicente a encarou com firmeza. Deixa que odeie. Eu já enterrei o que mais amava. Se tiver que enfrentar o mundo para que você e essas meninas vivam, eu enfrento. Nesse instante, o destino traçou uma linha invisível entre os dois. Não era amor ainda, não era promessa de futuro. Era dor reconhecendo dor. E quando duas dores se encontram, elas podem se transformar em força. Vicente colocou Ângela e as trigêmeas sobre o cavalo, ajeitando cada detalhe para que não caíssem. Ele caminhou a pé, conduzindo o animal pelas estradas de volta na fazenda. Atrás deles, o sol se punha, pintando o céu de vermelho como se o próprio sertão registrasse a gravidade daquele encontro. O povoado ainda não sabia, mas aquele gesto, um homem escolhendo enfrentar a vergonha e a violência para salvar uma mãe e suas filhas, iria mudar para sempre o rumo da cidade. A estrada de volta parecia mais longa do que nunca. O cavalo baio seguia em passos firmes, carregando Ângela e as três pequenas, enquanto Vicente conduzia as rédeas caminhando ao lado. O sol já se despedia atrás dos morros secos, tingindo o céu de tons alaranjados. O vento batia no rosto de Ângela, misturando o pó da estrada às lágrimas que ainda não cessavam. Ela olhava para aquele homem de ombros largos, andando calado, mas com firmeza. Sentia uma mistura de gratidão e medo. Sabia que cada passo que dava na companhia dele era também um passo contra toda a cidade. Por que o senhor fez isso? A voz dela saiu baixa, quase como um sussurro. Vicente olhou de lado, sem diminuir o impasso, porque ninguém tem o direito de abandonar uma mãe com seus filhos. Eu não podia simplesmente passar reto e fingir que não vi. Ângela baixou os olhos, abraçando uma das filhas junto ao peito. Eles vão te julgar. O coronel, os vizinhos, todos vão virar contra você. Deixa que virem, respondeu ele firme. Já me chamam de homem frio desde que fiquei viúvo. Que me chamem do que quiserem. Melhor carregar o ódio deles do que carregar a culpa de deixar vocês morrerem. A jovem respirou fundo, tentando conter a emoção. Era como se, de repente, alguém tivesse rompido o muro de indiferença que o povoado inteiro havia levantado contra ela. Chegando à fazenda, Vicente ajudou Ângela a descer do cavalo. As meninas, pequenas demais, soluçavam de cansaço. Ele abriu a porta da casa grande, um espaço amplo, mas silencioso, marcado pela ausência de vida desde a morte de Rosana. A poeira repousava nos cantos, as cortinas estavam fechadas e o cheiro de madeira antiga dominava o ar. Aqui é sua casa agora, disse ele, enquanto acendia uma lamparina. Não é muito, mas é um teto e vocês vão estar seguras. Ângela entrou devagar, olhando em volta. A sala, com móveis de madeira escura e quadros antigos, parecia carregar histórias de uma família que já não estava mais ali. Ela sentiu o peso daquele silêncio. Eu não quero atrapalhar sua vida, disse com a voz embargada. Vicente a interrompeu. Você não atrapalha. Quem atrapalha são aqueles que escolhem virar o rosto para a injustiça. Aqui, ninguém vai encostar um dedo em você ou nas meninas. Nesse instante, o capataz Zé Raimundo apareceu na porta, com o chapéu nas mãos, surpreso com a cena. Patrão, o que significa isso? Vicente o encarou sem hesitar. Significa que, a partir de hoje, essa moça e essas crianças fazem parte desta casa. Zé Raimundo, que conhecia de perto a dureza da vida no sertão, baixou a cabeça, respeitando a decisão. Pois então, que Deus nos dê força,
porque sei que a língua do povo não vai perdoar. Ângela sentou-se numa cadeira, embalando as trigêmeas. As lágrimas caíam, mas pela primeira vez não eram de puro desespero. Havia nelas um fio de esperança, frágil ainda, mas vivo. Vicente, parado diante da cena, sentiu algo dentro de si se mover. O vazio que carregava desde a perda de Rosana parecia se preencher, pouco a pouco, com o choro suave das meninas e o olhar agradecido de Ângela. Era como se o destino tivesse lhe dado, ao mesmo tempo, uma nova ferida e uma nova chance. Naquela noite, enquanto o vento soprava forte do lado de fora e o sertão permanecia implacável, duas dores diferentes começaram a se aproximar, sem que nenhum dos dois percebesse. O que nasceu ali não foi amor imediato, mas um pacto silencioso de sobrevivência. E é assim que a vida é. Quando tudo parece perdido, surge uma decisão inesperada, capaz de mudar o rumo de todos os caminhos. Agora me diga, vocês gostam de saber o que acontecia naquela época? Se gostam, deixem aí nos comentários. Amo histórias da época. No dia seguinte, quando o sol ainda mal tinha despontado no horizonte, as primeiras notícias já corriam pelo povoado. O fazendeiro Vicente Albuquerque levou a pecadora para dentro da casa dele, diziam uns. Fez pior ainda, acolheu as 3 meninas, acrescentavam outros. O que era ato de coragem para poucos, tornou-se escândalo para muitos. Na feira, entre bancas de rapadura, sacas de feijão e cabaças cheias d'água, o assunto não era outro. As mulheres se juntavam em pequenos círculos, cochichando como se espalhassem veneno. Eu bem sabia que aquele Vicente era estranho, tão bonito, tão moço, mas sempre afastado. Agora, trazer essa desonra para dentro de casa? Resmungava Dona Zefinha, ajeitando o lenço na cabeça. E essas crianças, 3 de uma vez, isso é sinal ruim, completava outra com olhos arregalados. Do outro lado, na bodega de seu Anselmo, os homens tomavam café forte e soltavam opiniões carregadas de maldade. O coronel não vai deixar barato, disse Tonho. Carcará, batendo o punho na mesa. Vicente se meteu onde não devia. Vai acabar perdendo a fazenda e a vida por causa de uma mulher amaldiçoada, acrescentou outro cuspindo no chão. Enquanto isso, Ângela permanecia na casa grande de Vicente, cuidando das trigêmeas. Mas mesmo entre as paredes largas, sentia o peso dos olhares que não via, apenas imaginava. Estava agradecida pela ajuda, mas também aflita por ser a causa de tanto falatório. Numa tarde silenciosa, enquanto lavava umas roupinhas pequenas no tanque de pedra, Vicente se aproximou. Não se importe com o que dizem, falou, apoiando as mãos fortes no batente da porta. Essas línguas ferinas sempre precisam de um alvo. Ângela abaixou a cabeça, a voz embargada. Mas é o senhor quem vai pagar por isso. Eu já carregava meu destino, Vicente. O senhor não precisava se colocar no meio. Ele respirou fundo, olhando o horizonte do terreiro. Eu já paguei caro demais pela vida. Não vou mais deixar o medo decidir por mim. Nesse instante, a porta rangeu e entrou o capataz Zé Raimundo, trazendo notícias frescas. Patrão, o coronel Severino anda falando alto lá na praça. Disse que essa casa virou abrigo de vergonha. Prometeu que não vai descansar até acabar com essa história. Ângela sentiu as pernas fraquejarem, abraçou os braços contra o peito, o coração disparado. Vicente, porém, ergueu o olhar firme, a voz grave como trovão. Então ele que venha. Essa terra é minha, e aqui ninguém vai tocar nessa mulher nem nas crianças enquanto eu respirar. Zé Raimundo suspirou, coçando o queixo. O senhor sabe que mexer com o coronel é cavar a própria cova. Vicente se virou para ele firme. Se for preciso, eu cavo, mas não volto atrás. As palavras ecoaram pelo salão vazio da casa grande como um juramento. Ângela, sem conseguir segurar as lágrimas, murmurou quase sem voz. Eu nunca vou esquecer o que o senhor está fazendo por nós. Vicente a encarou por um instante e em seu olhar havia algo além de compaixão.
Havia reconhecimento. Reconhecimento de que, pela primeira vez em muito tempo, não estava lutando apenas contra a própria dor, mas por algo maior. Naquela noite, o povoado inteiro falava de Vicente e Ângela. Cada palavra maldosa parecia aumentar a distância entre eles e a comunidade. Mas dentro da casa, o choro das trigêmeas e a determinação de um homem começaram a criar um laço silencioso. O tipo de laço que o preconceito mais teme, aquele que nasce da verdade e da resistência. E assim, entre cochichos de ódio e murmúrios de reprovação, a história dos dois começou a ganhar o tom de desafio. O sertão, acostumado a julgar, ainda não sabia, mas estava prestes a ver o quanto a coragem pode virar tempestade. Os dias começaram a se arrastar na fazenda de Vicente. A vida parecia andar em passos lentos, marcada pelo sol quente do sertão, pelo cantar distante dos galos e pelo choro das trigêmeas que ainda se adaptavam ao mundo. A casa grande, antes tão silenciosa, agora respirava vida, mesmo que fosse uma vida cheia de incertezas. Ângela, embora grata, sentia-se deslocada. O coração dela batia sempre acelerado, como quem teme que a qualquer momento alguém bata na porta para arrancá-la dali à força. A cada gesto de Vicente, a cada olhar, ela percebia que o destino lhe oferecia abrigo, mas custava acreditar que esse abrigo poderia ser duradouro. Numa manhã, enquanto estendia roupas no varal improvisado no quintal, Ângela sentiu a sombra de Vicente atrás de si. Ele observava em silêncio, braços cruzados, como quem não sabia bem o que dizer. Por fim, falou: "Você não precisa fazer isso. Aqui na fazenda já tem gente que cuida da roupa." Ela olhou para ele segurando firme uma peça pequena de pano. "Preciso sim. Preciso ocupar minhas mãos, senão minha cabeça me devora." Vicente coçou a barba, como se compreendesse mais do que dizia. "Ocupar a cabeça. É o que tenho feito desde que fiquei sozinho. Mas não adianta muito." O silêncio entre os dois foi cortado pelo choro de uma das meninas. Ângela correu até a porta, pegou a criança no colo e a embalou, cantando baixinho uma cantiga simples, quase um sussurro. Vicente ficou parado, observando. Aquela cena mexia com ele de um jeito que não sabia explicar. O vazio que a morte de Rosana deixara dentro dele parecia se preencher pouco a pouco com aquele som de ninar. À noite, na varanda, Vicente chamou Ângela para conversar. O céu estrelado iluminava o terreiro e a lua refletia nos olhos dela. "Ângela, sei que não é fácil estar aqui. A cidade fala sem parar, e isso pesa. Mas quero que saiba, eu não trouxe você e suas meninas para serem fardo. Trouxe porque eu não podia aceitar aquela injustiça." Ângela abaixou a cabeça, a voz embargada. "E eu não tenho palavras para agradecer. Só carrego o medo de que isso custe caro demais para o senhor." Ele respirou fundo, apoiando as mãos nas pernas. "O medo não pode ser maior que a verdade. Eu sei o que perdi quando Rosana partiu. Sei o que é ver a vida escorrer pelos dedos sem poder segurar. Não vou permitir que isso aconteça de novo diante dos meus olhos." Os olhos de Ângela se encheram de lágrimas. Não era amor ainda, mas era respeito, era reconhecimento. E no fundo, algo começava a nascer. Algo frágil que o preconceito da cidade tentava esmagar, mas que a convivência teimava em fortalecer. Na cozinha, Dona Zuleide, a cozinheira da fazenda, que observava tudo de longe, murmurou sozinha: "Se esse povo soubesse que da dor também nasce esperança, não apontava tanto o dedo." E assim os dias foram passando, com as paredes da casa guardando os silêncios, os olhares demorados e a força de duas vidas que se encontraram no meio da tragédia. A convivência era pesada, sim, cheia de medo e desconfiança, mas também era o começo de algo que o sertão ainda não estava preparado para aceitar. Agora me digam, vocês já se inscreveram no canal? A notícia de que Vicente abrigara Ângela e suas 3 filhas se espalhou pelo sertão como rastilho de pólvora.
Em pouco tempo, os cochichos ganharam um tom de ameaça, e o nome que mais ecoava por trás dessa revolta era o do coronel Severino Lira, homem rico, dono de meia cidade, terras que se estendiam até perder de vista e de uma influência que ultrapassava os limites da lei. A palavra dele tinha mais peso que qualquer sentença de juiz. Na varanda de seu casarão branco, Severino fumava um charuto importado, sentado numa cadeira de balanço de jacarandá. Observava os jagunços treinando no pátio com suas espingardas, enquanto sua esposa, Dona Carmen, passava em silêncio, sempre com os olhos baixos. O coronel cuspia no chão e falava alto para os capangas. Esse tal de Vicente achou que podia desafiar a ordem do sertão. Homem que abriga mulher de má fama não merece respeito. Quero que todo mundo saiba. Vou acabar com essa vergonha, nem que tenha que varrer a fazenda dele do mapa. Os jagunços se entreolharam. Um deles arriscou. Patrão, Vicente é respeitado. É homem que não se curva fácil. O coronel bateu o punho no braço da cadeira com tanta força que o charuto quase caiu. Respeito se compra, medo se impõe. Eu vou mostrar para esse povo quem manda em São Raimundo das Águas Secas. Enquanto isso, na fazenda de Vicente, o clima era de alerta. Zé Raimundo, capataz leal, se aproximou do patrão numa tarde em que ele consertava a cerca. Patrão, não quero ser língua ruim, mas já se fala na praça que o coronel vai vir atrás da gente. Ele não engole afronta. Vicente largou o alicate, limpou o suor da testa e respondeu firme. Eu não abri mão da minha vida quando enterrei Rosana. Não vai ser agora que vou abaixar a cabeça para Severino. Ângela, que vinha trazendo uma bacia com roupas para estender, ouviu as últimas palavras e parou no caminho. Seu coração disparou. Aproximou-se devagar e disse com voz trêmula: Vicente, não quero ser motivo de guerra. Se for melhor, eu vou embora com minhas filhas. Aonde quer que seja, eu me viro. Ele se virou imediatamente, encarando-a. Com seriedade, você não vai a lugar nenhum. Quem deveria ter vergonha é o coronel, não você. Se ele acha que pode esmagar qualquer um, vai descobrir que ainda existe homem disposto a resistir. As palavras de Vicente ecoaram como promessa. Ângela abaixou os olhos, emocionada. Naquela noite, quando as trigêmeas finalmente adormeceram, Ângela foi até a cozinha buscar um pouco de água. Encontrou Zuleide, a cozinheira, sentada num banco, descascando mandioca. A mulher, que já vira de tudo naquela vida, suspirou. Minha filha, esse sertão é terra dura. Homem poderoso não gosta de ser desafiado. Mas olhe, nunca vi o patrão falar com tanto fogo nos olhos desde que ficou viúvo. Ângela deixou escapar um sorriso tímido, apesar do medo que a consumia. O céu do sertão naquela noite estava pesado de estrelas, mas também de presságios. O coronel Severino, em seu casarão, tramava vingança. Vicente, em sua fazenda, se preparava para resistir. E no meio dessa tensão, uma mãe com 3 filhas pequenas buscava força para sobreviver, mesmo quando o mundo inteiro parecia determinado a apagá-la. Era o início de um embate silencioso. De um lado, o poder e a tirania. Do outro, a coragem e a dignidade. E como sempre acontece no sertão, cedo ou tarde, o choque entre esses dois mundos se tornaria inevitável. A seca de 1898 apertava o sertão como uma mão de ferro. Os açudes estavam no barro, o pasto queimado e até o vento parecia soprar poeira em vez de alívio. Na fazenda de Vicente, a dificuldade tornava cada vez mais evidente. O milho rareava, a farinha era contada a punhados e até a água, trazida em barris de longe, precisava ser racionada. Mesmo assim, Vicente dividia o pouco que tinha com Ângela e as meninas. Era um homem acostumado a se virar, mas agora precisava sustentar não só a si, como também 4 vidas frágeis. Certa manhã, Zé Raimundo entrou apressado no alpendre, chapéu nas mãos, a voz carregada de preocupação. Patrão, os bois estão magros, quase só o couro no osso. Se a chuva não vem logo, a gente perde o rebanho todo.
Vicente suspirou fundo, encarando o horizonte rachado. Já perdi coisa pior, Zé. Se tiver que começar do zero, eu começo. Mas essas meninas não vão passar fome. Ângela, que vinha da cozinha com uma gamela de leite ralo, ouviu a conversa, aproximou-se devagar e falou baixinho. Vicente, eu posso ajudar. Sei costurar, sei bordar. Posso vender alguma coisa na feira. Não quero ser peso. Ele a olhou com firmeza. Você já ajuda só de cuidar dessas crianças. O resto eu dou um jeito. Mas a moça insistiu, determinada. Não posso só receber. Deixe que eu faça parte da luta. Vicente hesitou, mas o brilho nos olhos dela o convenceu. Nos dias seguintes, Ângela começou a costurar pequenas peças com restos de tecido que Zuleide guardava no baú. Panos de prato, lenços, bordados simples, levava para a feira, onde vendia em silêncio, mesmo sentindo os olhares atravessados das mulheres que cochichavam pelas costas. Olhem lá, a desonra agora, virando costureira, murmurava uma delas. Ângela fingia não ouvir, mas por dentro sangrava. Voltava para a fazenda com as mãos cheias de calos e uns trocados, entregando tudo a Vicente. É pouco, mas pode comprar sal ou um pedaço de carne seca, dizia sem erguer os olhos. Vicente pegava as moedas e, num gesto inesperado, colocava de volta na palma dela. Fique com isso, compre o que precisar para as meninas. Mas eu... Fique, Ângela. Cortava ele, firme. Eu trabalho pelos bois. Você trabalha por elas. É justo assim. A convivência foi criando cumplicidade. Entre o silêncio pesado e os pequenos gestos, nasceu um entendimento sem palavras. Estavam juntos naquela guerra contra a seca, contra o preconceito, contra a sombra do coronel. Certa noite, depois de um dia árduo, Ângela embalava as meninas enquanto Vicente observava da porta. O fogo da lamparina iluminava o rosto dela, cansado, mas sereno. Ele se aproximou e, sem pensar, disse: Você é mais forte do que imagina. Ângela sorriu de leve, quase sem acreditar. Forte? Eu só estou tentando não desmoronar. É isso que é ser forte, respondeu ele, baixando a voz. Naquele instante, entre o choro abafado das trigêmeas e o silêncio da casa grande, um laço invisível se apertava cada vez mais. Não era romance ainda, era sobrevivência. Mas muitas vezes é a sobrevivência que planta a raiz do amor. E enquanto o sertão secava por fora, dentro daquelas paredes, começava a nascer uma força capaz de enfrentar até os coronéis. Agora me digam, essa moça merece justiça? Se você também acha que sim, escreva nos comentários. Justiça por Ângela. A madrugada ainda nem tinha virado dia quando os cachorros da fazenda começaram a latir de um jeito diferente, arranhando o silêncio como facão na pedra. Zé Raimundo foi o primeiro a sentir o cheiro de perigo no vento. Saiu ao alpendre com a espingarda curtinha, olhos varrendo o terreiro à luz fraca da lamparina. Patrão, chamou sem tirar o olho do escuro. Tem cavalo demais. Na porteira, Vicente já estava de pé, botas calçadas, camisa aberta no peito forte, o rosto duro como quem não se assusta fácil. Pegou a espingarda de 2 canos que herdara do pai, conferiu os cartuchos de pólvora, ajustou o cinturão. Acorde, dona Zuleide. Feche janelas e trave a porta dos fundos. Leve as meninas para o quarto de dentro, disse com a voz baixa, porém firme. Ângela veio do corredor com as trigêmeas no colo e nos braços, embrulhadas. O som dos cascos crescendo na estrada de barro fez o coração dela descompassar. O que está acontecendo, Vicente? O que já sabíamos que viria. Ele encostou a mão no ombro dela, rápido, como quem pede força e dá coragem num único gesto. Sem pânico. Faça como eu disse. O primeiro estalo cortou o ar. Não era trovão, era o batente da porteira sendo forçado. Logo depois, a voz conhecida de Tonho Carcará, capanga do coronel, gritou do lado de fora. Acerte o cadeado, rapaziada. Hoje a gente tira essa vergonha de dentro dessa casa. Vicente,
Desceu 2 degraus do alpendre, parou de peito aberto e respondeu sem gritar: quem encostar na minha cerca hoje não volta montado. Risadas debochadas do outro lado. Um golpe seco, outro, até que a madeira gemeu. Ângela, dentro da casa, trancou a porta do quarto de visitas e colocou as trigêmeas no berço improvisado. Zuleide, pálida, trouxe um pano molhado e um punhado de sal grosso, coisa de quem reza trabalhando. Menina, fique de joelhos se for preciso, sussurrou Zuleide. Mas não solte essas crianças do colo. O cadeado arrebentou. 4, 5, 6 homens entraram a cavalo, chapéus de couro abaixados, lenços cobrindo a boca. O primeiro tiro mirou alto de aviso, mas ecoou nos ossos da casa. Vicente não esperou o segundo. Disparou um cano da espingarda para o chão perto das patas do cavalo da frente. O animal empinou, o jagunço quase caiu, xingando. Eu avisei, disse Vicente, recarregando com rapidez de quem aprendeu na lida. Zé Raimundo, do lado direito do curral, deu cobertura, atirando de longe, sem acertar ninguém, mas espalhando os capangas. O terreiro virou um desenho de sombras e poeira. Tonho Carcará, protegido por 2 homens, gritou: a moça vai sair por bem ou por mal? Ordem do coronel! Vicente firmou os pés no chão batido. Aqui dentro só entra quem ela permitir, e ela não permite ninguém. Novo tiro, agora baixo, acertando de raspão o pilar do alpendre. Lasca de madeira voou. Ângela se encolheu no quarto, apertando as mãos no berço. Meu Deus! Proteja! Murmurou, os olhos fixos na porta. Vicente avançou 2 passos, mirando com calma. Atirou. O projétil tomou de lado o chapéu de um jagunço que despencou da cela e rolou na terra, mais de susto do que de dor. Os outros recuaram um pouco, confusos com a coragem do fazendeiro. Tonho! Gritou um deles. Esse homem está decidido a morrer. Então morre ele primeiro, devolveu Carcará, desferindo um sinal com a mão. Dessa vez, vieram pela lateral, tentando pegar o rancho pelo quintal. Zé Raimundo percebeu a manobra e correu para cortar o caminho, mas um estampido o fez tropeçar. Caiu de joelhos, a bala raspara o braço, sangrando pouco, mas o suficiente para derrubá-lo. Zé! Vicente rosnou e correu até o amigo, puxando-o para trás do touro mecânico velho que servia de cobertura. Aguente, não é hora de deitar. É só de leve, patrão. Zé Raimundo cerrou os dentes. Já levei ferroada pior do que essa. Dentro da casa, Ângela, ouvindo o gemido, tomou uma decisão. Abriu o baú, apanhou um pano limpo, uma tira de couro e correu até o corredor. Encontrou Vicente arrastando Zé para dentro. Deixe eu ver, disse sem pedir licença. Apertou o pano, estancou o sangue, amarrou firme a atadura. Vai arder, mas segura. Zé fez um muxoxo. Essa moça tem mão de santa. Santa não, Zé. Ângela manteve a firmeza. Só não quero perder mais ninguém. Outro disparo sacudiu a parede. Vicente fechou a porta e trancou a tramela. Encostou o ombro na madeira. Os músculos dos braços saltavam, mas o olhar estava frio. Era o olhar de quem aceita a guerra quando a paz não é possível. Ângela, disse ele, sem rodeios, sabe carregar cartucho? Aprendo agora. Ele abriu a gaveta, despejou os cartuchos na mesa. Segura assim. Empurra, gira, trava. Eu atiro, você recarrega. Zé, fica no batente e me avisa de qualquer sombra. Pode deixar, respondeu o capataz, a voz firme outra vez. Os homens do coronel tentaram um último avanço, agora com tochas. O clarão laranja lambia a cerca estalando seco. Ângela correu até o pote d'água, encharcou panos, jogou por baixo da porta, abafando qualquer fagulha que tentasse encontrar brecha. Não vão queimar esta casa, disse quase para si como promessa. Vicente, pela janela estreita da sala, avistou a figura de Tonho Carcará, erguendo o braço para sinalizar o fogo. Mirou e atirou, desta vez para acertar o orgulho. O projétil arrancou a tocha da mão do capanga, que xingou e puxou as rédeas.
Chega por hoje, Tonho, berrou furioso. A ordem está dada, a gente volta com o dobro. Recuaram aos poucos, levando o barulho dos cascos e a poeira da derrota. O terreiro ficou em silêncio, salvo pelo ranger da cerca e pelo respirar pesado dos que ficaram. Vicente encostou a espingarda na parede e, por um momento, sentiu o peso do próprio corpo. Ângela, ainda ofegante, com as mãos sujas de pólvora e água, encarou-o. Eles vão voltar. Vão, ele assentiu. Mas hoje aprenderam que aqui ninguém arranca uma mulher pelos cabelos. Zé Raimundo deu um sorriso torto apesar da dor. Patrão, se o sertão tivesse mais 2 homens do seu tipo, coronel nenhum levantava a voz. Vicente não sorriu. Apenas olhou para Ângela. Havia cansaço no olhar dela, mas havia também brasa. Ele falou baixo, como quem confessa a própria alma. Enquanto eu estiver de pé, vocês têm casa. As trigêmeas, como se entendessem que a tempestade havia passado, choraram menos. Zuleide trouxe um caldo ralo e cruzou-se no ar com o sinal de quem agradece pelo livramento. A noite terminou sem comemoração. Não havia glória naquela defesa, apenas a constatação de que a guerra tinha começado de fato. Do lado de fora, a lua caminhou lenta, testemunha de um juramento silencioso. Do lado de dentro, a casa grande aprendeu o som de 3 coisas novas: o choro das meninas, o estalo da pólvora e a respiração unida de 2 pessoas que, por dor e por destino, começavam a lutar como se já fossem uma família. A casa grande passou o resto da noite em alerta. O cheiro de pólvora ainda estava no ar quando a manhã chegou cinzenta, sem pássaros. Zé Raimundo dormitou numa cadeira, o braço enfaixado por Ângela. Zuleide mexia o caldo no fogão a lenha, cuidando para que as panelas fizessem barulho. Barulho de vida para espantar o medo. Vicente saiu cedo para ver os estragos. Estacas quebradas, marcas de casco, a porteira arrebentada. Voltou com o rosto fechado, os ombros ainda mais largos, a camisa colada no peito. Ângela estava no alpendre, as trigêmeas em silêncio, finalmente. Ele se aproximou devagar. Eles voltam hoje, disse, sem rodeio. Ou amanhã, mas voltam. Ângela assentiu, segurando o pano do berço improvisado. Eu sei. Houve um silêncio pesado. Vicente apoiou as mãos na balaustrada, olhando o terreiro. Eu vou até a cidade. Falo com o delegado. Chega de ameaça. Quero pôr isso em papel. Ângela sentiu o chão escapar sob os pés. A voz saiu trêmula. Não vá. Isso não vai trazer justiça. Vai trazer sangue. Você quer que eu faça? E o que ele rebateu, baixando o tom para não assustar as meninas. Fico aqui esperando o próximo ataque. Ela respirou fundo, o peito subindo e descendo num esforço que misturava coragem e vergonha. Vicente, eu preciso lhe contar a verdade. Ele se endireitou, olhos fixos nos dela. Ângela apertou os dedos até as unhas doerem. Falou simples, como quem sangra sem gritar. O pai das minhas filhas é o coronel Severino Lira. As palavras caíram no chão como uma pedra no poço. O ar pareceu mais pesado. Vicente não disse nada por alguns segundos. O maxilar dele travou, um músculo saltou no pescoço. Por dentro, uma memória cortante. O corpo sem vida de Rosana. A impotência diante da morte. Agora, outra forma de injustiça pedia resposta. Como foi? Perguntou por fim, a voz grave, contida. Ângela mirou o terreiro para não desabar. Ele me chamou na casa de farinha da rua de trás. Disse que perdoaria as dívidas do meu pai com a bodega de Anselmo, que bastava eu ajudar em uns serviços. Eu tinha 18 anos e medo de ver meu pai humilhado. Fui. A porta fechou. Ele trancou. Disse que a honra dele era a lei. Eu tentei gritar, mas ele tapou minha boca. Depois, jurou que, se eu abrisse a boca, não sobrava uma ripa da nossa casa. Quando a barriga cresceu, o povoado julgou. Ele me olhou na praça, como se eu fosse sujeira no sapato, e mandou me amarrarem no descampado. As mãos de Vicente se fecharam até embranquecer os nós dos dedos. Não houve palavra.
Só o fogão na cozinha, do vento no terreiro, de um mundo que parecia exigir que ele escolhesse de que lado ficaria. Ângela abriu o bolso do avental e tirou um lenço de linho, já gasto pelo tempo. Nas pontas, bordadas com linha azul, as iniciais SL. Ele deixou cair na primeira vez que foi à venda, meses antes de... A voz falhou. De tudo. Levei ao delegado quando a barriga apareceu. O delegado olhou, devolveu e disse: "Isso aqui vale menos do que a palavra dele." Eu guardei. Para mim, era só lembrança de uma covardia. Vicente pegou o lenço como quem segura uma prova e um peso. Passou o polegar devagar pelas letras. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era vazio, era decisão se formando. "Eu sinto muito", disse ele por fim, cada sílaba feita à mão. "Sinto pelo que fizeram com você, e sinto por não ter estado lá naquele dia. Mas eu estou aqui agora." Ângela ergueu os olhos marejados. "O povo me chama de desgraça. Eu só quero viver em paz com minhas filhas." "Paz não é um favor", respondeu Vicente. "É direito, e direito a gente defende." Zé Raimundo, que ouvira metade da conversa da porta, limpou a garganta. "Patrão, com essa verdade, a briga deixa de ser só nossa. É uma ferida da cidade inteira." "Então a cidade vai ter que olhar para ela", disse Vicente, guardando o lenço no bolso da camisa, como quem arma sem pólvora. "Mas não será hoje, nem com grito. Vai ser do jeito certo." Ângela respirou como quem emerge do fundo de um rio. Havia vergonha, sim. Havia dor, que não some com fala bela. Mas havia também um alívio duro. Alguém finalmente ouvira sem desviar os olhos. "O senhor corre risco por mim", murmurou. "Não por você", ele corrigiu, firme. "Pela verdade." Ele se virou para Zé. "Reforce as trancas. Traga o ferreiro para consertar a porteira. Avise aos vaqueiros que hoje ninguém vai para o pasto sozinho. E mande um recado ao padre Horácio. Quero falar com ele ao cair da tarde. Não para fofoca, para a verdade." "Sim, patrão." Ângela fez menção de recolher as panelas, mas Vicente tocou de leve o braço dela. Gesto curto, respeito no toque. "Descanse um pouco. Hoje você fez mais do que muita gente faria em uma vida." Ela assentiu e por um instante ambos ficaram quietos, dividindo a mesma varanda e a mesma respiração. O sertão continuava seco, a cidade continuava hostil, o coronel continuava poderoso, mas dentro daquela casa algo havia mudado. A vergonha perdera o esconderijo, e quando a vergonha perde o esconderijo, quem tem que se esconder é o culpado. Na cozinha, Zuleide bateu a colher de pau no tacho para espantar a emoção. "Vou aumentar esse caldo", disse, fingindo braveza. "Que hoje a fome vai querer entrar, e nós vamos estar de porta trancada." Vicente sorriu de canto. O primeiro sorriso em muito tempo, curto como relâmpago, fundo como noite. Guardou o lenço no bolso de dentro, junto do peito. Ali, não era mais um pedaço de tecido. Era um fio puxado de um novelo de mentiras. E uma vez que se puxa o fio, todo cedo ou tarde se desfaz. Vocês amam histórias emocionantes como essa? Se sim, deixem nos comentários. Quero mais histórias da época. No fim da tarde, quando o céu do sertão fica cor de ferrugem, Vicente chamou Ângela e Zé Raimundo para a sala grande. A lamparina acesa criava sombras nas paredes, como se a casa toda estivesse ouvindo. Ele tirou do bolso o lenço com as iniciais do coronel, colocou sobre a mesa e falou com a calma de quem já decidiu. "Hoje à noite eu vou à cidade. Vou entregar isso ao padre Horácio e pedir que ele leia em praça pública no domingo, diante de todo mundo. Mas, até lá, vocês não podem ficar aqui." Ângela deu um passo à frente, o coração disparado. "Não me mande embora, Vicente. Não agora. Não é embora." Ele corrigiu, firme e doce ao mesmo tempo. "É por perto, mas invisível. A casa de barro de Dona Quitéria, lá atrás do moinho, tem um alçapão antigo que dá para o mato. Você e as meninas passam a noite lá. Se eles vierem, não vão encontrar ninguém." Ângela apertou as mãos. "E você?" "Eu fico aqui."
Vicente sustentou o olhar. Se vierem caçar, eu viro caça que morde. E enquanto me olham, vocês respiram. Isso é loucura, Zé Raimundo interferiu. Eles voltam armados, em bando. Se o senhor cair, cai a parede que nos protege. A parede que nos protege é a verdade, disse Vicente, batendo de leve no lenço. E a parede da verdade fica de pé, mesmo quando a gente sangra. Ângela engoliu em seco. Não posso aceitar que você arrisque por minha causa. Não é por sua causa, ele repetiu sereno. É por tudo o que transformaram em regra nesse chão. A lei do mais forte, o silêncio das vítimas, o medo pendurado no pescoço de todo mundo. Eu cansei. Zuleide, que ouvira da porta, cruzou os braços. Se o senhor vai ficar, eu fico. Não, Vicente cortou sem dureza. Você leva a moça. Ninguém conhece melhor as veredas do que você. Zé, você vai junto, mas por outro caminho. Se algo acontecer comigo, você volta com o padre Horácio e com quem tiver coragem de olhar essa cidade nos olhos. Zé Raimundo cerrou a mandíbula. Eu não abandono. Não é abandono. É missão. O vento soprou forte lá fora, batendo as folhas de carnaúba. O tempo, no sertão, aprendiz de presságios, avisava. A noite traria mais do que escuridão. Antes de partir, Ângela se aproximou de Vicente. Os dois ficaram a um passo de distância, o silêncio cheio de coisas que ainda não tinham nome. Ela falou baixo, quase um fio. Se algo acontecer, prometa... que não... A voz falhou. Que não vai agir por vingança. Vicente respirou fundo. Eu prometo agir por justiça. Ela assentiu. Estendeu a mão e ele segurou. Um toque breve, mas inteiro. Não havia beijo, não havia promessa de amor. Havia um pacto, viver para que a verdade pudesse nascer ao sol. Saíram em silêncio. Zuleide levou Ângela e as meninas pelos fundos, contornando o curral, seguindo trilha por trilha, como quem costura a noite com passos. Zé Raimundo acompanhou por fora, à certa. Distância, vigiando cada som. Vicente ficou. Ajeitou as trancas, apagou quase todas as lamparinas e deixou só uma, baixa, iluminando o corredor. Pendurou a espingarda perto da porta, alinhou cartuchos sobre a mesa. Depois foi até o quarto onde, anos antes, guardara as roupas de Rosana. Abriu o baú, tocou um vestido branco de algodão, velho de memória. Falou com o vazio. Rosana! Se me escuta, saiba que hoje eu estou ficando não por coragem, mas por não suportar mais o contrário dela. O tropel de cavalos veio fundo, grosso, como o trovão que brota da terra. Vicente fechou o baú, voltou ao alpendre. A poeira ergueu-se em frente à porteira. Tochas queimavam como olhos famintos. Tonho Carcará à frente, meia dúzia atrás, todos de lenço no rosto. Acabou a brincadeira, fazendeiro, Tonho berrou. Entrega a mulher e cala essa história. A mulher não está aqui, Vicente respondeu tranquilo. E a história não cala. Domingo, a cidade inteira vai escutar. Tonho riu curto. Domingo você pode estar debaixo da terra. Se eu for, levo junto a mentira de vocês. Silêncio duro. O capanga apontou o braço. 2 homens avançaram com um cambão para arrebentar a tranca. Vicente, rápido, atirou no chão, levantando estilhaços de barro. Os cavalos empinaram, recuando. Mais 2 vieram pelo lado, tentaram o curral. Vicente correu por dentro, atravessou a casa como quem conhece o corpo do próprio medo e, pela janela estreita, afugentou os intrusos com outro disparo. Hoje não, ele disse. Para si. Do mato ao longe, Zé Raimundo escutava e lutava contra o instinto de voltar, mas lembrou do combinado. Missão. A mão coçava no cabo da faca. O ferimento latejava, o coração xingava. Ainda assim ficou. De volta à varanda, Vicente viu Tonho armar um bote. Tochas, 3 homens, uma corda com gancho para puxar a grade. O fazendeiro entendeu. Se subissem no telhado, o fogo faria o serviço. Precisava escolher entre atirar neles ou no céu. Ele mirou alto e acertou a tocha mais próxima do telhado. O fogo espatifou-se no terreiro como um sol ao contrário.
A escuridão engoliu a ousadia dos capangas por um instante. E foi o instante que Vicente precisava para avançar até a porteira. Chegou perto o bastante para que Tonho o ouvisse sem grito. Diz ao teu patrão que domingo tem missa e que, se ele não for, vai ser pior. O lenço dele quer ver o sol. A menção ao lenço fez o capanga travar. O olhar de Tonho, por trás do lenço de pano, tremeu um fio. Retirada! Rosnou, fingindo estratégia onde havia medo. A festa é domingo. Quando os cascos finalmente sumiram estrada fora, Vicente sentiu as pernas pesarem como chumbo. Entrou. Encostou a espingarda na parede. Só então deixou o corpo escorregar até sentar no chão da sala. O silêncio que veio depois não foi alívio. Foi o espaço vazio que a coragem deixa quando termina de ser usada. Mais tarde, na casa de Dona Quitéria, Ângela mantinha as meninas próximas, atentas a cada ruído. A velha costureira abriu o alçapão, apontou. E, se ouvirem cavalo, desçam sem pensar. Eu tranco por cima. Ângela segurou a mão da mulher. Obrigada. Não me agradeça. Dona Quitéria endureceu a voz. Hoje a gente não está escolhendo lado. A gente está escolhendo ser gente. Na madrugada, Zé Raimundo chegou, o rosto coberto de poeira, os olhos marejados de alívio. Ele está vivo, disse, e a palavra vivo iluminou a sala pequena mais do que qualquer lamparina. Sujo de pólvora, cansado, mas vivo. Ângela respirou, quase doendo. O peito dela, que até então parecia feito de vidro, assentou no lugar. Não chorou. Passou a mão nos cabelos, ajeitou as mantas das meninas e falou como quem promete ao próprio sangue. Então, amanhã, a verdade começa. Do outro lado, sozinho na casa grande, Vicente apoiou o lenço do coronel sobre o peito e adormeceu sentado, sem soltar a espingarda. Não havia vitória, não havia consolo. Havia apenas o sacrifício silencioso de um homem que escolheu virar alvo para que 3 meninas e uma mãe tivessem, ao menos por uma noite, o direito de existir sem medo. E à noite, essa juíza severa do sertão registrou tudo. O barulho que não houve, a lágrima que ninguém viu, o passo que não cedeu. Quando a primeira luz arranhou o horizonte, já não era o mesmo mundo. O domingo se aproximava, e com ele o peso de uma cidade chamada a ouvir o que passou a vida tentando calar. O domingo amanheceu com sino batendo mais cedo que de costume. A praça de São Raimundo das Águas Secas parecia um terreiro de julgamento. Homens de chapéu baixo, mulheres de lenço apertado na cabeça, o delegado Nicanor fazendo cara de que controlava alguma coisa. Na escadaria da capela, o padre Horácio segurava um papel e respirava como quem carrega um peso que não era só dele. Vicente chegou andando, o corpo aberto na coragem e fechado na dor da noite anterior. A camisa marcada de pó e pólvora, o lenço do coronel dobrado no bolso de dentro. Zé Raimundo vinha a 2 passos, o braço enfaixado. Do lado de trás da igreja, invisível à multidão, Ângela aguardava com as meninas e Dona Quitéria. O combinado era claro. Ela só apareceria se o padre chamasse pelo nome. O coronel Severino Lira surgiu por último, montado, cercado por meia dúzia de capangas. Desceu do cavalo como quem pisa no próprio chão. Peito estufado, charuto apagado só para enfeite. Tonho Carcará ao lado, frio como faca nova. Padre, disse Severino impostando a voz. Vamos acabar com essa farsa. Reze, abençoe e mande esse povo trabalhar. Mandar quem sou eu? Padre Horácio abriu o papel com mãos que tremiam, mas a voz, quando saiu, vinha inteira. Hoje, antes da missa, há uma verdade que precisa ser dita. O murmúrio espalhou-se como vento. O coronel sorriu de canto, seguro de si. Verdade? Em minha cidade? Só se for a minha. Vicente subiu 2 degraus sem pedir licença e tirou do bolso o lenço de linho. Mostrou as iniciais bordadas, SL. Este lenço foi deixado na venda de seu Raimundo. É do senhor. E a moça que o guarda foi violentada, depois expulsa e amarrada no descampado.
Os filhos que o senhor queria virar vergonha são suas filhas. Um silêncio pesado caiu, desses que a gente escuta o próprio sangue. O coronel tossiu um riso curto. Prova de quê? De que um pano tem minhas iniciais? Essa mulher é uma perdida. Quer pendurar nome no meu? Padre Horácio ergueu a mão, pedindo quietude, e leu alto. Severino Lira, por sua influência, obrigou Ângela, maior de idade, a ir à casa de farinha, prometendo perdoar dívida do pai. Depois expulsou-a da cidade quando surgiu a gravidez. Quem socorreu foi Vicente Albuquerque, e eu, como pastor, não posso fingir que não sei. O delegado Nicanor, pálido, se mexeu. Severino riu, agora sem esconder o deboche. Padre que confunde confissão com fofoca perde batina, e homem que me acusa sem lei perde dente. Vicente não recuou. Lei que protege covarde não me serve. E sua ameaça, coronel, ficou velha. Severino avançou um passo, o dedo em riste. Quem é você para falar? Eu comigo assim? Um homem que enterrou mulher e filho e aprendeu que depois disso não se tem mais medo. A voz de Vicente engrossou. E um homem que hoje não abaixa a cabeça para quem amarra mãe e recém-nascidas no sol. A praça ferveu. Uns recuaram, outros se aproximaram. Foi quando o impossível aconteceu. Tonho Carcará, o capanga que não tremia, deu 2 passos à frente e tirou o lenço do rosto. Os olhos dele, escuros, traziam um brilho que ninguém conhecia. Coronel, disse baixo, mas audível. Hoje eu não puxo arma por você. O quê? Severino virou o pescoço, incredulidade e raiva misturadas. Perdeu o juízo, Tonho? Perdi foi antes, respondeu o jagunço, encarando o patrão pela primeira vez como igual. No dia em que amarraram a moça, eu vi. Eu puxei a corda. Dormi e acordei com esse nó no peito. Hoje, eu corto. O espanto correu à praça. Uma velha fez o sinal da cruz. Nicanor pigarreou perdido. Severino puxou a arma num movimento seco. Rápido demais para a idade, mas lento para o pecado. O clarão do cano brilhou. Vicente, num reflexo que a vida aprende, quando ama o que protege, se colocou no caminho. O tiro mordeu o ombro dele, rasgando tecido e carne. O corpo cambaleou, mas não caiu. Vicente! Gritou Zé Raimundo correndo para segurar o amigo. No mesmo instante, um segundo estampido cortou o ar. Não foi do coronel, foi de Tonho Carcará, que apontou para cima e disparou, só para travar o curso da morte. Baixa a arma, Severino, ordenou, a mão firme, a voz já sem dono. Hoje você não mata ninguém na frente de Deus. A cidade que nunca vira Tonho mandar, prendeu a respiração. O coronel, vermelho de ódio, os dedos tremendo, mirou de novo. E então surgiu um som que ninguém esperava naquele cenário. O choro de bebê. Ângela surgiu do lado da capela, com uma das meninas no colo, o rosto firme, sem esconder as outras 2 no pano do peito. Chega, disse caminhando passos curtos, mas inabaláveis. Se tem bala, aponte para mim. Eu sou o seu pecado. Em pé, as minhas filhas não carregam sua culpa. A fala dela cortou a praça como faca limpa. Dona Carmen, a esposa do coronel, que até então nunca se metera em nada, deixou o alpendre da capela onde observava e andou até o meio. O vestido claro sacudiu poeira. Levantou o queixo. Severino, eu vi quando você mandou amarrarem a moça. Eu calei para não levar chicote. Hoje eu falo. Virou-se para o delegado. Nicanor, se você fecha os olhos agora, nenhum de nós merece igreja nem casa. O delegado, que conhecia seus medos de cor, tirou a arma do coldre com mãos trêmulas. Olhou a cidade, olhou o padre, olhou Vicente sangrando e Tonho com a espingarda apontada para o chão, mas decidido. Coronel, disse com voz que mal era sua, largue a arma. Severino gargalhou, um som curto e feio. Você vai me prender com o quê? Com essa coragem emprestada? O que veio em seguida ninguém na praça esqueceu. Foi a praça que andou. 1, 2, 10 passos. Gente simples cercando devagar, como se o medo finalmente tivesse cansado. Seu Anselmo,
O bodegueiro colocou-se entre Ângela e o coronel. Dona Zefinha puxou um dos capangas pelo braço, mais mãe do que brava. O ferreiro Mateus ergueu o martelo, não para atacar, mas para dizer basta. Severino entendeu, tarde demais, que o chão sob suas botas não era mais só seu. A mão dele tremeu e, numa mistura de raiva e surpresa, a arma escorregou. Caiu na terra, levantando um tufo de pó. O delegado, meio empurrado pelo próprio dever, deu 2 passos e pegou o revólver. Não prendeu o coronel com algemas. Não havia, mas prendeu com a voz. O senhor está detido para responder por violência e tentativa de homicídio. O coronel abriu a boca, mas a palavra não saiu. O que saiu foi um silêncio pesado, quebrado pelo gemido de Vicente. Ângela correu até ele, ajoelhou-se, improvisou um torniquete com o próprio lenço do cabelo, a mão firme de quem já não tem tempo para vergonha. Respira, pediu, a voz doce e urgente. Olha para mim, Vicente. Ele buscou o olhar dela e encontrou. Sorriu de leve, apesar da dor. Eu disse que não ia recuar. E eu disse que você não ia sozinho. Ela respondeu firme, o rosto lavado de lágrima e poeira. Tonho Carcará, ainda pálido por dentro, abaixou a espingarda. Olhou para Ângela, para as meninas, para a cidade que enfim via. Falou com a honestidade crua dos que erraram. Se tem acerto para mim neste mundo, começa hoje. A reviravolta não teve fogos nem trombeta. Teve uma arma no chão, um homem poderoso, cercado por gente simples, um padre com a batina molhada de suor, um delegado empurrado pelo próprio povo, um jagunço descobrindo a própria consciência. Teve também um fazendeiro ferido, de pé por dentro, e uma moça que, ao invés de se esconder, escolheu ficar visível. Quando o sino tocou, já não era chamado de missa, era chamado de mudança. A praça, que sempre foi lugar de medo, naquela manhã aprendeu a ser lugar de verdade. E como em toda verdade que finalmente vê o sol, alguma coisa se quebrou para sempre e outra, bem maior, começou a nascer. Aquele domingo não terminou como tantos outros. A praça, acostumada a ser palco de medo, havia se transformado em lugar de coragem. O coronel Severino Lira, antes temido, saiu cabisbaixo, levado pelo delegado que pela primeira vez escolheu fazer justiça. Sua figura imponente, agora frágil diante do olhar do povo, foi o símbolo de que até os poderosos caem quando a verdade encontra voz. Vicente, ferido, mas vivo, foi amparado por Ângela e Zé Raimundo. Cada passo até a Casa Grande parecia um triunfo silencioso. As trigêmeas, ainda sem entender o peso da história que carregavam, choravam como se anunciassem um novo tempo. Dona Quitéria, Zuleide e tantos outros que antes apenas observavam, agora estavam ao lado deles, transformando o lar em abrigo coletivo. No silêncio da noite, quando a poeira da confusão já havia baixado, Ângela sentou-se ao lado de Vicente no alpendre. Ele, com o ombro enfaixado, olhava o céu estrelado do Desútnos. Sertão. Ela, com as mãos firmes no colo, sussurrou. A vergonha não é mais minha. Nunca foi. Vicente virou o rosto, cansado, mas pleno, e respondeu. A partir de hoje, ninguém vai poder negar isso. Você e suas filhas têm lugar aqui. Não como favor, mas como direito. E ali, sob as estrelas que sempre testemunharam a dureza do sertão, nasceu algo que nenhum preconceito podia apagar. A união da dor transformada em esperança. 2 corações marcados por cicatrizes, mas agora pulsando no mesmo. O povoado jamais foi o mesmo. Muitos ainda falavam pelas costas, mas outros passaram a enxergar. A coragem de Ângela e a firmeza de Vicente tornaram-se lembrança viva de que até no solo mais seco pode brotar vida nova. E assim, a história termina como começou, com sofrimento, mas também com uma reviravolta que ninguém esperava. A dor que os uniu foi a mesma que os fortaleceu, mostrando que no fim sempre existe espaço para justiça, amor e recomeço. Agora me conte. O que você achou? Dessa história,
Deixe sua opinião nos comentários, quero muito saber. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar essa história para que mais pessoas conheçam. E clique agora na próxima história, porque lá tem mais emoção, mais verdades escondidas e finais surpreendentes. Nos vemos lá.